Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula do Curso Básico de Espiritismo, livro 2. E hoje é a nossa última aula, que na verdade é uma homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes e a Allan Kardec. Como sempre, os livros da Federação Espírita de São Paulo terminam com essas homenagens, né? Então, a gente começa com a homenagem a Dr. Bezerra de Menezes, que tem aqui um extrato de lindos casos do Dr. Bezerra de Menezes, escrito por Ramiro Gama. Essa é a segunda parte. Adolfo Bezerra de Menezes, conhecido como o médico dos pobres, em sua jornada terrena, viveu importantes fatos que testemunham ter sido ele um homem de bem. Após sua desencarnação, prossegue ainda trabalhando na seara cristã, colaborando sempre que possível e conforme o merecimento de cada criatura, além de auxiliar na difusão da doutrina espírita e na implantação do evangelho nos corações humanos. Seja no mundo físico, seja na espiritualidade, conforme pode-se acompanhar na obra Lindos Casos do Dr. Bezerra de Menezes, de Ramiro Gama. E mesmo em outros trabalhos biográficos, o Dr. Bezerra é um exemplo de vida para todos nós. Vale a pena conhecer alguns episódios da vida material e espiritual deste grande benfeitor da humanidade. Dr. Bezerra de Menezes possuía, quando no mundo físico e agora na espiritualidade, flores no coração, isto é, gestos de gentileza e solidariedade, amor sincero pelo seu próximo. Sorrindo, animava, olhando, afagava, abraçando, curava, falando, esclarecia e confortava, orando, produzia milagres. Ele sabia ser solidário, afável, bondoso, humilde, tolerante, na hora necessária. Sabia renunciar às glórias do mundo e ser simples de coração, encontrando Jesus nos irmãos de toda parte. Bezerra de Menezes deixou entre nós o perfume das flores e do coração generoso, sendo por todos nós lembrado e querido. Vivi em Niterói, Rio de Janeiro, em 1890, uma pobre viúva, vítima de tenaz obsessão. O obsessor era a própria filha desencarnada em casa vizinha, pois na hora da morte não quisera ver sua progenitora nem seus pequeninos irmãos. Na espiritualidade, obsediava a mãe, culpando-a pela prostituição de seu corpo. Vários confrades tinham visitado a pobre irmã obsidiada, sem sucesso, e então foram procurar Dr. Bezerra de Menezes. O médico dos pobres foi a Niterói vê-la e constatar o quadro pungente. Exclamou o obsessor sua impiedade em obsidiar a própria mãe. O espírito respondeu que a mãe era a culpada por ter sido ela jogada no vício e desencarnar derrotada. Dr. Bezerra considerou que a mãe não era totalmente culpada, pois ela mesma, por seu livre-arbítrio, poderia ter evitado sua queda, tendo, por isso, sua parcela de culpa. Perguntou então se alguma vez tinha orado a Maria de Nazaré. A desencarnada respondeu que nunca tinha orado e nunca cogitara isso. Dr. Bezerra pediu licença e orou com grande sentimento, como só ele sabia, na fala do coração. E o obsessor sentiu as palavras sinceras penetrar-lhe o íntimo. Finda a prece, sob muita comoção, o espírito obsessor levanta-se incorporado à vítima, sua mãe, segurando com as mãos trêmulas a cabeça grisalha do bondoso apóstolo, e beijando-lhe a fronte, exclamou que quem orava daquela forma tinha Deus dentro da alma. Em seguida partiu, deixando sua progenitora livre. Mais tarde, no Grupo Ismael, da Federação Espírita Brasileira, este espírito manifestou-se agradecendo ao Dr. Bezerra e dizendo que ele ensinara sem ferir e fizera-lhe muito bem, pois ouvira sua súplica e agora estava sendo medicada. E assim, os presentes sentiram um suave bem-estar, porque o espírito feliz encontrara o caminho da redenção.
Em junho de 1896, Dr. Bezerra de Menezes acabava de presidir a uma das sessões públicas da Casa de Ismael, no Rio de Janeiro, e ao descer as escadas, deparou-se com um homem de seus 45 anos, com a roupa suja e amarrotada. Levou o desconhecido para um canto, para ouvir-lhe as considerações. O homem relatou que estava desempregado, com a mulher e os 2 filhos doentes e famintos. Dr. Bezerra, apiedado, verificou nos bolsos que nada tinha, e mesmo seu anel de formatura já tinha dado em outra oportunidade. Recomendou fé em Maria de Nazaré, abraçando o desesperado irmão demoradamente. Sugeriu que fizesse o mesmo em sua casa, com sua família, abraçando-os e mantendo a mesma confiança. Depois de uma semana, Dr. Bezerra já não se recordava mais do sucedido, e após a sessão de terça-feira, novamente ele descia as escadas da Federação Espírita Brasileira quando encontrou o mesmo homem que o esperava. Ele disse que vinha agradecer o abraço milagroso da semana anterior, pois no dia seguinte ele estava com febre, mas teve uma inspiração para procurar uma porta que se abriu, e dela saiu alguém que, ouvindo seu problema, se condoera, dando-lhe emprego. Estava ali para agradecer a grande dádiva que tinha valido mais que dinheiro. Ambos ficaram comovidos e oraram juntos pelas bênçãos de Deus. Numa quarta-feira de maio de 1897, em sessão privada do Grupo Ismael, Dr. Bezerra fez a prece. 2 espíritos incorporaram revelando seus nomes. O grande naturalista Humboldt, ainda fascinado pela conquista de conhecimentos nos tesouros da fauna e flora, e o culto positivista Benjamin Constant, força da República Brasileira. Conversaram longamente com o Dr. Bezerra, e este falava do amor de Deus, orando a Maria de Nazaré, para que desse o que ele não podia dar. O ambiente parecia vestir-se de luz e amor, e os 2 espíritos incorporados choraram. Benjamin Constant exclamava que Deus existia e os abençoava, agradecendo ao Dr. Bezerra o bem que lhes havia feito. Numa tarde, depois de haver vivido o dia inteiro ajudando os sofredores do corpo e da alma, Dr. Bezerra retornou ao lar, cansado e preocupado com a sua filha Evangelina, apelidada Nhanã, a quem atendera e medicara antes de sair, mas que continuava doente. Em casa, bateu à porta de uma senhora aflita e lhe pede desesperada para ir ver a filha, que se achava febril e abatida. Dr. Bezerra comove-se com as lágrimas maternais e pensa também em sua filha doente. Ele estava cansado e com as pernas inchadas, mas não podia desatender a mulher, pensando que sua filha estava sob os cuidados de Jesus. Subiu os morros, chegando à modesta casa onde medicou a doentinha, dando-lhes passes e medicamentos, deixando-a bem melhor. Ao retornar ao lar, encontrou a esposa e a filha dormindo serenamente, fazendo-o orar agradecido por ter sido ele instrumento do bem. Esse relato vem apenas confirmar seu modo de pensar sobre a medicina, encarando-a como um verdadeiro sacerdócio. Para ele, o dever do médico está acima de qualquer coisa para atender ao aflito que lhe bate à porta. Manuel Quintão, quando tinha 20 e poucos anos, teve a felicidade de receber uma vez o atendimento do médico dos pobres em 1898. Ele possuía enfermidades graves, era cardíaco e candidato à tuberculose, e os médicos não sabiam mais o que fazer. Ele procurou o Dr. Bezerra no consultório e deparou-se com a sala cheia de pessoas muito humildes, que tinham confiança no abnegado trabalhador. Bezerra entrou e foi abraçando um por um.
dando a cada um uma palavra de conforto. Na vez de Manuel Quintão, disse para ele não usar alho na comida e receitou alho sativo, além de outros medicamentos homeopáticos. Ele então agradeceu despedindo-se, impressionado com os olhos mansos do velho apóstolo da medicina. Começou a tomar os remédios e melhorou muito, mas nunca mais voltou a encontrá-lo para agradecer o salvador atendimento. Dr. Bezerra de Menezes não era despreocupado com o dia de amanhã, com a assistência e futuro da família, pois sabia bem distinguir o necessário do supérfluo. Aceitava pagamento dos clientes que podiam pagar, mas dava aos pobres o que podia doar. Os filhos eram educados cristãmente, e Jesus morava em seu lar e no seu coração. Numa manhã, houve apreensão em sua casa, pois o celeiro estava vazio, sem víveres para o jantar. Na véspera, havia restituído a importância das consultas em favor dos mais pobres, porque compreendera que eles não tinham outra alternativa. Disse à esposa que tivesse confiança em Deus e nada lhes faltaria. À tarde, ao voltar à casa, a esposa lhe relatou que havia sido entregue uma carroça de alimentos, pensando que ele os havia comprado. Dr. Bezerra emocionou-se. Nada havia comprado. Refugiou-se a um canto e orou com sentimento, agradecendo as dádivas da vida. Dr. X era amigo sincero de Bezerra de Menezes e por isso penalizava-se por vê-lo envolvido com o espiritismo e com seus adeptos ignorantes. Nunca atendia aos convites de assistir a uma sessão, dizendo que tinha aversão ao contato com fantasmas. Ocorreu que seu pai desencarnou inesperadamente, o que fez assistir pela primeira vez a uma sessão. Um dos médiuns, sem cultura, dá passividade a um espírito que havia sido médico e que dialoga com o Dr. X, dando notícias de seu progenitor. O Dr. X via em tudo uma coisa preparada, um sermão encomendado. Crendo-se vítima de uma mistificação, saiu zombando. Em casa contou à esposa e à filha, noiva de 28 anos, o que lhe acontecera. De repente, sua filha, que nada conhecia de espiritismo, caiu em transe e se manifesta o mesmo médico da sessão que estivera presente, repetindo os conceitos que comentara num vocabulário muito além da sua capacidade de sua filha. O Dr. X ouviu emocionado aquela evidência da imortalidade, pairando uma suave atmosfera no lar. No dia seguinte, o médico procurou o Dr. Bezerra de Menezes e beijou-lhe as mãos, pedindo perdão de sua atitude brusca e descrente, tornando-se um espírita atuante e estudioso. Certa vez, ao voltar, Dr. Bezerra de Menezes para casa, já bastante debilitado por uma doença constrangedora, encontrou muitos irmãos que o esperavam para receber atendimento e consolo. Porém, sentindo que se aproximava a hora de sua partida, orou emocionado a Maria de Nazaré e em favor de todos os que ali estavam. Maria de Nazaré, advogada de nossas súplicas, junto ao Divino Mestre e a Deus Todo-Poderoso, eu te peço, não que deixe de sofrer, mas para que meu pobre espírito aproveite bem todo o sofrimento. E por fim, mãe querida, eu te peço pelos meus irmãos que ficam, por esses pobres amigos, doentes do corpo e da alma, que aqui vieram buscar no teu humilde servo uma migalha de conforto e de amor. Logo após desencarnou o médico dos pobres, apagando-se no mundo material uma grande luz e acendendo-se na espiritualidade mais um foco de intensa e benfazeja claridade.
Isso está no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, dos casos 30 ao 60. E agora a segunda parte fala de Allan Kardec, o céu e o inferno. Dizei àquele que sabe que vai morrer, que ele viverá ainda, que sua hora será retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que nunca fora, e seu coração vai palpitar de alegria. Isso está no Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 1, item 1. Em O Céu e o Inferno, publicado em 1865, Allan Kardec faz um estudo comparativo entre a doutrina espírita e outras religiões, no que diz respeito à passagem da vida corporal para a vida espiritual. Compreende esta obra duas partes distintas a saber. Na primeira, Allan Kardec submete à razão questões transcendentais que sempre levaram o homem a profundos questionamentos, como o temor da morte, céu e inferno, anjos e demônios e demais temas pertinentes. Na segunda parte, o codificador reuniu numerosos exemplos através de comunicações mediúnicas obtidas em várias circunstâncias e de diferentes ordens de espíritos, com relatos surpreendentes sobre a situação real da alma durante e após a morte. Evidentemente, tem-se aqui apenas o esboço deste trabalho que compõe o todo da codificação espírita. Seu estudo pormenorizado permitirá desmistificar o simbolismo bíblico acerca de supostos lugares após a morte, de venturas ou sofrimentos. Primeira parte, Céu e o Inferno, o futuro e o nada. Allan Kardec enfoca o temor da morte como decorrente do instinto de conservação e também como efeito da própria sabedoria e da providência divina. Pois, se cada um soubesse o dia da partida, não viveria o presente. Este temor decresce à proporção que a certeza na vida futura aumenta e desaparece quando ela é completa. As arcaicas noções religiosas acerca do céu, a parte que estaria em cima do planeta, o destino dos espíritos justos em estado de beatitude eterna, ou do inferno, como lugar criado por Deus para os espíritos culpados, e que ficaria embaixo, e finalmente o purgatório, que seria lugar temporário reservado para faltas de gravidade menor. Todas essas noções estão ultrapassadas. A ciência veio demonstrar a órbita planetária, não havendo em cima ou embaixo, e que a Terra é um dos menores astros que rolam na imensidade. O Espiritismo diz o que ensinou Jesus, que a cada um será dado conforme as suas obras, e por isso, após a morte, os espíritos estarão numa condição compatível com o seu grau e estado espiritual, não havendo lugares criados e determinados. As doutrinas de penas eternas são a negação da justiça e misericórdia divinas, ao passo que o progresso é uma lei da vida. Se um bom pai perdoa as faltas de seu filho, aplicando-lhe o necessário corretivo, quanto mais nosso Pai maior, a perfeição absoluta. Allan Kardec esclarece que não procede a velha afirmação de que a carne é fraca. Em verdade, o espírito que é fraco, pois ele é o ser pensante e o agente causador dos atos, sendo o corpo um simples veículo. Como resumo do tema das penas dos espíritos no além-túmulo, o codificador destacou o seguinte: a alma sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. A felicidade prende-se à completa purificação do espírito. Não há uma única imperfeição da alma que não importe inevitáveis consequências. Em virtude da lei do progresso, cada um terá sempre a oportunidade de adquirir o bem que lhe falta, assim
como a se despojar do que tem de mal. Dependendo o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio. Toda falta cometida é uma dívida que será resgatada, e se não for numa existência, será na outra. A duração dos efeitos negativos dos atos de cada um depende da melhoria do espírito culpado. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é imaginarem que seu sofrimento é eterno, não vislumbrando o término de sua provação. O arrependimento por si só é insuficiente, pois é necessária a reparação da falta. A responsabilidade das faltas é pessoal e ninguém sofre por erros alheios. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no tentar repará-la. Enfim, céu e inferno seriam estados de alma a depender do que cada um tem dentro de si. Anjos e demônios. Para algumas religiões tradicionais, anjos, querubins, demônios, diabos, satanás, etc., são intermediários entre Deus e os homens. Os anjos seriam seres puramente espirituais, anteriores às superioridades e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas e votadas à felicidade suprema e eterna, desde a sua formação, dotadas de todas as virtudes e conhecimentos, nada tendo feito para adquiri-los. Essa ideia, que se opõe à evolução espiritual, condenaria a alma da criança, do selvagem, do idiota ou do ignorante a permanecerem tal qual eram no momento da morte, além de condená-los à nulidade por todo sempre. Para o Espiritismo, o progresso de tudo é incessante, e todos os espíritos são criados simples e ignorantes, sem conhecimento do bem e do mal. E através das várias encarnações chega-se à perfeição relativa conquistada através do livre-arbítrio e na razão direta dos esforços. A noção de demônio também tem uma origem na antiguidade, originária no duplo princípio do bem e do mal. As religiões se dividem em considerá-los criados desde toda a eternidade como Deus ou como tendo se originado posteriormente, através de uma revolta de anjos. Em qualquer dos casos, afrontaria totalmente a ideia de um Deus único, sábio e soberanamente justo e bom. Pois, se o demônio existisse desde sempre, Deus deixaria de ser único, pois haveria um Deus do mal. E se os anjos tivessem se rebelado, não teriam sido criados perfeitos, pois então não poderiam falir. Anjos e demônios são considerados no Espiritismo os espíritos superiores e inferiores, as almas dos homens que viveram na Terra, num estado transitório rumo à perfeição. Manifestações espirituais. Sobre as proibições bíblicas de Moisés de consultar os mortos, contidas no Levítico 19:31 ou Deuteronômio 18:10-11, Allan Kardec considera que o legislador hebreu queria que seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos no Egito e nos povos vizinhos, onde as evocações estavam em uso, mas não tinham origem em sentimentos de respeito ou afeição. Visava unicamente os benefícios materiais, facilitando o charlatanismo. Allan Kardec lembra que se houve proibição de consultar os mortos é porque isso era possível, pois não se iria proibir algo irrealizável. Muitos explicam as manifestações espirituais como obra do demônio, exagerando de tal modo o seu poder que até fizeram esquecer Deus, ou então acreditam que estes seres malévolos dissimulam a sua atuação, seduzindo as criaturas à opressão e servilismo.
através de meios que produzem a admiração. Seria o caso de perguntar por que Deus permitiria que somente os espíritos inferiores se manifestassem impedindo que os bons também o fizessem? Vendo-se cada dia o grande número de beneficiados e tantas pessoas viciosas se regenerarem por influência destas manifestações, dir-se-ia que o demônio tem exercido tão benéfica propaganda e salutares resultados que poder-se-ia mesmo dizer que ele tem errado sua tática. Segunda parte. Provas de sobrevivência da alma. Na segunda parte do livro, Allan Kardec assim resume desprendimento corporal no instante da morte. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza deste desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia. Mas para quem está muito preso e apegado à vida material, este desligamento é mais difícil, podendo demorar horas ou anos. Que cada um trabalhe na sua purificação, reprimindo as más tendências e dominando as más paixões, precisando que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro. Certamente, não é só o Espiritismo que nos assegura estes resultados, nem pretende ser um meio exclusivo, mas, sem dúvida, pelos conhecimentos que fornece e sentimentos que inspira, fazendo-nos compreender a necessidade de melhorarmos-nos. É um dos meios que muito facilita este progresso. A perturbação que a alma experimenta nestes momentos, paralisando-lhe temporariamente as faculdades e neutralizando-lhe as sensações, que pode variar também de algumas horas a alguns anos, depende do grau de desprendimento. O codificador inseriu comunicações de seres espirituais que estavam felizes em condições medianas, infelizes, suicidas, criminosos, arrependidos e endurecidos, por fim, incluindo casos de expiações terrestres, sempre esclarecendo como cada um viveu na Terra, como foi o desprendimento na hora da morte e como eles estavam então. Trata-se de um verdadeiro perfil na espiritualidade, onde podemos perfeitamente nos enquadrar, tendo ideia do que ocorrerá conosco na hora da nossa partida. O Sr. Sanson, por exemplo, um espírito feliz, foi evocado a seu pedido 1 hora antes de ser enterrado o seu corpo, ainda na câmara mortuária, e ele pôde informar que recobrou a lucidez cerca de 8 horas após a sua morte, dizendo-se numa situação ditosa, pois estava renovado, nada mais sentindo das antigas dores de que foi vítima. A senhora Helene Michel, de 25 anos, era um espírito em condição mediana, que havia falecido subitamente no lar, sem causa conhecida. Rica e um tanto frívola, seu caráter a predispunha mais para as futilidades da vida do que para as coisas sérias. E, não obstante, possuía um coração bondoso e era dócil. Evocada 3 dias após sua morte, disse que estava em perturbação, não compreendendo por que estava ali e não em sua casa. Alguns dias depois, evocada novamente, disse estar melhor. Estava reconhecida a bondade de Deus e, apesar de ainda ser infeliz, tinha confiança na sua melhora. Um boêmio, espírito sofredor, falou da necessidade de reparar o tempo perdido
Pedia orações, pois havia abusado dos favores que Deus concede à criatura. Um ateu suicida disse que sofria muito e que era um réprobo que havia se matado pelo grande tédio de uma vida sem esperança, e que naquele momento era mais infeliz, pois a morte não era o fim, como ele antes pensava. Lemar, criminoso condenado à pena de morte, evocado um mês depois, disse que estava ainda em perturbação e que tinha visto sua cabeça rolar no cadafalso, sentindo naquele momento uma grande vergonha, um remorso pungente, cuja causa ignorava. Schumann, espírito endurecido, se disse muito infeliz, sofrendo tormentos do inferno, compreendendo-se que aqui o sentido desta palavra foi psicológico, traduzindo seu estado interior. Tinha sido muito egoísta e pedia preces impacientemente. Enfim, esta obra relata mais de 60 comunicações de espíritos que dão seu testemunho da imortalidade e das leis divinas, servindo como referência para nosso conhecimento da vida espiritual e um alerta para a nossa vida carnal. Muito bem, para quem não leu O Céu e o Inferno, eu recomendo que leia, porque é muito interessante, principalmente essa parte dos exemplos, né? Depois a gente fica com os exemplos na nossa cabeça e a gente lembra como funcionam algumas coisas. E assim a gente encerra o nosso curso do nosso segundo livro do curso básico de Espiritismo, e agora a gente começa a nossa jornada, né? Falando de mediunidade. A próxima parte será um curso já de desenvolvimento mediúnico. A gente não vai fazer a parte prática, a gente só vai falar a parte teórica, mas que vai servir para a gente entender um pouco mais sobre a mediunidade. Gratidão por todos que concluíram o curso. Se você perdeu alguma aula, estão todas gravadas aqui. Volte, leia os livros básicos de Kardec, porque são com eles que a gente precisa aprender. Gratidão, gratidão, gratidão. E a gente se vê mais para frente, nos próximos estudos. Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.